seja muito bem-vinda e vamos falar sobre realização pessoal e profissional. Ai, quem é que não quer fazer apenas aquilo que ama, não é mesmo? Como se isso fosse possível. Sabemos que no mundo dos adultos e das mulheres saudáveis, nós não fugimos daquilo que é, como é. Dizemos um sim profundo às nossas dificuldades e vamos aumentando o volume daquilo que nos apoia para que tenhamos sabedoria de atravessar as dificuldades. Então, quero deixar aqui alguns exercícios para vocês, que é possível sim, né, trabalharmos com um propósito que vai além de fazer aquilo que gosta, além daquilo que só me traz alegria. Um alinhamento com o propósito, eu gosto daquela teoria japonesa do Ikigai, que é, além daquilo que eu gosto, o que o mundo precisa, o que eu faço de melhor, o que eu faria eternamente, mesmo que gratuitamente, né, em benefício do mundo, das pessoas. E ali no centro existe o trabalho, né? E tem uma profunda relação com quem eu sou. Eu trabalho com muitas pessoas que querem fazer transição de carreira, vêm com este propósito. Mas aí quando elas começam a se conhecer, elas percebem que elas estão trabalhando de uma maneira pesada, difícil, e que a impede de ser quem ela é, de trabalhar a sua autenticidade. Então, mesmo dentro deste trabalho, que na ótica dela, ela estava vendo que, não, preciso mudar de carreira, não, ela permanece no trabalho, mas ela mudou tanto internamente que ela consegue permanecer deste lugar mais saudável, leve, assertivo, conectado com a própria essência, porque ela se ajustou. A mulher se reconectou com a sua essência, com o seu propósito. Então, para fazer esse alinhamento, né, pense, como que eu posso contribuir no meu trabalho de uma maneira diferente pela qual estou fazendo? Agora você voltará, né, nas suas anotações e em todos os exercícios que fizemos até o momento e pense, aqui no meu trabalho, qual é a voz que deverei aumentar o volume, né? Qual é a voz que deverei diminuir? A voz da vítima, por exemplo, né, é uma voz que você tem que eliminar, né? Se você sempre culpabiliza o outro, você terá muito prejuízo no seu trabalho. Se você se critica muito, você sabe que isso pode gerar procrastinação, né, dificuldade com cumprimento de prazos, ansiedade, dificuldade de crescimento, medo de falhar. Mas existem outras vozes que podem te apoiar, como a voz da sábia, que te traz coragem, né? Poder de decisão, conexão com a sua intuição e, em especial, né, faz com que você aprecie a jornada e não fique tão preocupada com os resultados. Os resultados importam, mas existe uma entrega, né, sem aquela necessidade de controlar tanto os resultados, porque você sabe que você deu o seu melhor. Você pode apoiar, né, na voz da mãe, que traz doçura, amabilidade, paciência, mas não superproteção, né, fazer pelo outro no trabalho. O amiguinho pediu uma coisa, eu farei, o outro pediu, farei. Atenderei os pacientes até a hora que eles quiserem, responderei o WhatsApp meia-noite, 3 horas da manhã. Né? Se você for da área da saúde, né, você sabe que você presta um serviço que vai muito além de uma relação empresarial que tem horário para acabar. Mas mesmo assim, você precisa estabelecer limites e comunicar isso no seu contrato de trabalho. Né? Isso você pode fazer na primeira entrevista. Olha, eu demoro para responder os meus clientes, né, até 12 horas, mas
meus clientes não ficam sem a minha resposta, mas eu demoro, porque eu atendo bastante, dou aula, mas eu sempre te dou um retorno. Esse é o contrato, né, que tenho com os meus pacientes. Se acontecer alguma coisa grave, né, a minha sugestão é que você busque ajuda imediatamente. Né, está com um nível X de ansiedade, né, não é uma consulta que fará com que você melhore, não. Precisa ir num pronto-socorro, alguma coisa nesse sentido. Você precisa ter claro quais são os combinados que você quer ter para que você tenha relacionamentos saudáveis. E isso se atinge através da comunicação. Sem comunicação não há sucesso, né, no trabalho. Então, você precisa estabelecer algumas novas regras, talvez para você, para os seus clientes, para os seus colegas de trabalho, para o seu chefe. Vi em uma palestra, eu achei tão fantástica essa ideia sobre os equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs. Né? Dentro das indústrias, das empresas, existem os EPIs que abafam som, né? Os EPIs para proteger os olhos, óculos, né? Capacete, existem esses EPIs. Mas Isabela Camargo, uma jornalista bem conhecida, ela trouxe um conceito que eu achei fantástico. Quais são os EPIs da saúde mental? Não existe por enquanto, né? Mas ela, dentro do seu conhecimento, estudo, e ela é uma comunicadora, não apenas no trabalho, né? Mas uma comunicadora desde pequenininha, como ela mesma diz, apaixonada pela comunicação. Comunicação é tornar comum, né? Tornar um conhecimento comum. Ela levantou uma ideia, né, sobre EPIs da saúde mental, e quero trazer esse conceito aqui para você. Ela trouxe a ideia da churrascaria, né? Quando você quer comer carne, aí tem aquela, né, aquela rodinha do verdinho, né? Ou é um algo como se fosse um sustentador de copos, né? Sim, pode servir, ou o vermelho não pode servir. E tem algumas mais modernas que tem como se fosse um objeto em cima da mesa que roda, né? E uma das queixas maiores que ouço dos meus pacientes é essa dificuldade de colocar limites no trabalho, né? O excesso de interrupções, né? Um pede uma coisa, o outro pede outra, outro pede outra, e a pessoa não sabe dizer não, né? Porque não conhece a voz do feminino saudável. Então, o convite que ela fez, eu achei muito interessante, quero trazer aqui para vocês. É usar isso na sua mesa, sabe? Se você trabalhar num lugar aberto, né? Coloque disponível ou indisponível. Sim, né? O verdinho pode me interromper ou não, vermelho. Não me interrompa, né? Isso facilita para quem está vendo, né? Minimiza as suas distrações, cuida da sua saúde mental. Contudo, isso não te tirará a responsabilidade de colocar limites, de falar para os seus colegas de trabalho, seja lá o que for, quais são os seus horários que você poderá falar, comunicar. Mas é um excelente EPI, né, para proteger a sua saúde mental. Então, talvez você precise reajustar contratos, né, metas, e fazer isso em etapas, para não assustar os seus clientes, né, para não assustar os seus colegas de trabalho, porque isso é um movimento interno que você vai fazer. E isso vai acontecer de modo lento, gradativo. Você não precisa ter uma mudança radical, porque nada na natureza acontece rapidamente e abruptamente. Tudo tem um processo. Primeiro a semente, aí a semente eclode, e aí demora para vir o broto, aí depois do broto, e aí você sabe o processo até chegar num fruto, né? Tem a flor, né? E depois o fruto para ser colhido. Então espere você estar madura, né? Trabalhe bastante aí a voz da mentora, para que você tome essa decisão de modo bem assertivo e prático. E eu quero já
fazer uma junção, né, deste assunto, trazendo as virtudes do feminino saudável. Uma das grandes dificuldades das mulheres, né, é de fato reconhecer onde está a nossa força, porque usamos a nossa força, né, ativando o nosso masculino. E, gente, toda vez que eu falo isso, eu me lembro de mim. Eu fecho os olhos, eu lembro. Nossa, quantas vezes eu ia trabalhar de terninho, porque eu achava que era só o terninho que trazia poder. Né? Em uma das palestras que dei para, acho que eram 5.000 professores da rede pública de ensino em São Paulo, eu fui de quê? De terninho. Mas o meu feminino, esse lugar de feminino saudável, ele estava sendo construído por quê? Porque eu fui com um body pink, uma calça pantalona, mas aí eu coloquei o blazer em cima, né? Ai, eu olho as fotos, eu tenho vontade de arrancar aquele blazer, né? Por que eu preciso de linhas retas? Por que eu preciso me parecer um homem para mostrar poder, mostrar força? Então, assim, eu me nego, tá? Eu me nego, dou aulas de vestido, lencinhos, né? Uso coisas da vovó. E quero que você, nesse momento de virtudes do feminino, né, se concentre em alguém da sua família que tinha esse feminino saudável, que mostrava toda a sua potência, desse lugar acolhedor, paciente, cuidadoso, silencioso. Traga essa mulher agora nos seus pensamentos e sinta essa mulher dentro do seu coração. E se você pudesse ouvi-la, qual é a mensagem que ela deixa para você? Cada vez que faço esse exercício, aparece uma. E agora veio vovó Lourdes. Quantas vezes vi ela dizendo para minha mãe, curioso porque não foi para mim. Ela via minha mãe carregando as compras e minha mãe colocava muitas sacolas assim nos 2 braços. A casa da minha mãe tem elevador. Nossa, sempre que eu faço esse exercício é uma autoterapia. E a mamãe tirava as compras do elevador e levava até a cozinha múltiplas sacolas nos braços. E vovó dizia assim, para de carregar tanto peso. Pra que carregar tanto peso? Faz várias viagens. E mamãe respondia brava. Quantas vezes eu fiz a mesma coisa? Igual a mamãe. Me lembrei da vovó, né? Como ela era feminina. Nesse lugar de reconhecer os seus limites. E porque não tem a ver com o peso das compras do mercado. Não. Tem a ver com os pesos da vida que vamos carregando de modo muitas vezes insustentável. Me emocionei. Que você possa sempre se conectar com essa voz ancestral, que tem muita história e sabedoria. Faça isso uma vez do seu dia. Então, quando se fala de feminino e de virtudes, né, muitas pessoas usam a expressão mulheres são sensíveis, são delicadas, são compassivas. E esquecem da potência da coragem,
da determinação, da resiliência, do poder de escuta. E aí a gente vai para esse outro extremo, então, trazendo o masculino. É importante dizer que muitas autoras, né, colaboraram, contribuíram para esse feminino saudável, como Brené Brown, né, trazendo aspectos da coragem de ser vulnerável. Clarissa Pinkola, né, sobre mulheres que correm com lobos. Louise Hay, com as suas práticas de autocura através de frases, exercícios, né, do espelho, uma profunda transformação. Uma das minhas maiores inspirações é ela. E Brené Brown, né, a coragem, tem um livro também, A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown, se eu não me engano. É incrível, né? Então, todas essas são virtudes, né, e abordagens que essas autoras maravilhosas contribuíram. E eu quero me estender mais, né, sobre essa questão da voz e da comunicação. Que nós temos virtudes que vão além, né, dessa questão da sensibilidade, porque isso se tornou às vezes até pejorativo, né? Ai, ela tá sensível, ai, mulher é sensível, né? Ai, uma das coisas que eu precisei trabalhar muito quando meu marido falava, calma! Quem falou que eu não tô calma? Né? Eu não me peça pra ter calma. A calma é uma natureza minha. Mas eu estou falando, muitas vezes usando até um pouco da voz do pai, de modo enfático, porque eu não sabia usar, né, esse lugar da temperança, por exemplo, né, assertivo. Então vamos trabalhar aqui um pouco dessas virtudes, né? A virtude da temperança, ela é um valor, um equilíbrio que faz com que eu consiga desenvolver o meu senso de moderação, né? Eu consigo ter um desejo, por exemplo, um impulso de comer um doce, mas eu consigo dar um espaço interior para esse meu desejo instintivo, né, de atacar o doce e depois muitas vezes me arrepender, e de fazer escolhas mais sábias. Então a virtude da temperança é uma virtude de todos os seres humanos, mas nós mulheres nos conectamos com essa virtude porque temos mais facilidade, né? A nossa essência, ela é a quietude, a energia yin é a energia da lua, da quietude, do relaxamento, né? Quantas de nós acessamos isso, né? Meu Deus, que difícil, né? Pode parecer para você ouvir isso, mas essa é a nossa natureza e tem muita força aí, né? Nós somos camaleoas e a nossa capacidade de nos adaptarmos aos ambientes é desse lugar da temperança, da reflexão, da resposta, do respeito e não da hiperreatividade, da falta de respeito. Temos a virtude da transcendência, né, que se conecta com a clareza e a certeza de que há algo espiritual maior que nos rege. Tem forte relação com a fé, né, e com a nossa própria intuição, que é um dos nossos grandes dons. Isso traz paz, né, e senso de coerência com o que a vida vai trazendo. Somos justiceiras, né, temos esse desejo de aliviar o sofrimento alheio, né, mas somos muito mais justiceiras com os outros do que conosco, né? Temos a capacidade de respeitar, de trazer o senso de equidade entre as pessoas, né, que vai além da inclusão. Equidade é perceber que todos pertencem, né, de modo natural, sem aquele esforço, não é pesado. A justiça natural, né, da mulher, do feminino saudável, ela
dá espaço à opinião do outro. Ela não é enfática. Lembra que eu trouxe o conceito da verdade? Ela dá esse espaço para ouvir a outra verdade. No feminino saudável não tem aquilo de querer ser maior do que o homem. Não tem isso de querer ocupar o lugar do homem, não. Porque eu sei que eu ocupando o meu lugar eu não preciso lutar para ser vista. Eu posso mostrar para o outro o meu valor. A virtude da humanidade, né, que tem muita relação com compaixão, com empatia, que facilita esse processo de alívio do sofrimento alheio. Eu sinto o sofrimento alheio e tenho um desejo genuíno de minimizar. Se eu não posso acabar com a fome no mundo, mas eu posso desejar bons votos, né? Que você fique bem, que você fique em paz. Né? Eu posso respeitar, olhar nos olhos da pessoa, né? E não desprezar quando alguém me pede dinheiro no farol. Esse senso de humanidade é uma virtude feminina que não tem julgamento. A virtude da coragem, né? É enfrentar os desafios com confiança. A confiança, né? O que é a confiança? É como se fosse um fio, confio. Né? A base para construir esse fio tem forte relação com previsibilidade, né? Com constância. A pessoa, para transmitir confiança para o outro, ela precisa demonstrar que ela é estável, né? Que ela é uma pessoa equilibrada. Então, quando você adquire um curso meu, você já sabe mais ou menos o que esperar, né? Eu já tenho algumas marcas registradas que a pessoa sabe que eu vou entregar muito mais além do que está na carta de vendas, por exemplo, né? Então existe uma previsibilidade, existe uma estabilidade, né? Mas se a pessoa ela é muito alterada, se a pessoa oscila muito, e nós oscilamos, tá? É importante dizer algo aqui. Nós oscilamos 4 vezes no mês em um período, para mulheres que menstruam. Quem não menstrua não precisa mais sangrar, mas ela tem uma forte relação com a lua e a lua oscila, tá? A grande questão são os extremos. Tô com raiva demais, tô com tristeza demais, tô preocupada demais, Tenho certeza que você encontrará esse caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Estou sentindo tristeza. Qual é a voz que está mais sobressaindo aqui diante desse momento de tristeza? Será que não é a voz da vítima? E se for, tudo bem, você já sabe qual exercício fazer. É a voz tô agressiva, né? Tô raivosa. A voz do pai às vezes está num volume mais alto, né? Eu posso minimizar. Nossa, eu tô me protegendo muito, a voz da mãe tá demais. Então você já sabe, né? Refletir, pensar, para que você consiga lidar com os desafios com coragem, com constância, para que você confie nos seus processos e consiga confiar no processo dos outros, principalmente confiar na vida. Essa frase eu gosto muito. Confie na vida, confie na vida. Então a confiança, ela é um lastro infinito que promove muita coragem. Se eu confio em mim, eu tenho coragem. Se eu não confio, eu não tenho. E o que faz com que eu construa a coragem? Né? O que faz que eu construa a confiança? Né? É falar e fazer. Amanhã eu falo e faço. Depois eu falo e faço. E eu vou trabalhando internamente, né? Esse poder de uma construção mesmo, né? De quem eu sou, como sou, para atingir novos objetivos. Previsibilidade, estabilidade e constância. São as 3 chaves para conquistar confiança e chegar a ter coragem. Outras virtudes, a sabedoria e a paciência. Nossa, né? A voz da sábia, né? Tem muita com a mãe, né? Vamos dizer assim. É uma virtude que nos conecta muito com a nossa verdade, né?
Nós temos a capacidade de gestar uma criança por 40 semanas aqui. Haja paciência, né? Sabedoria para a espera desse tão sonhado momento, né? Isso faz com que a gente consiga lidar com aquilo que a vida se apresenta. Sabedoria e paciência. Se eu não me conecto com, né, nesse lugar, vai ficar difícil prosperar. Humildade e fidelidade. Nós, mulheres saudáveis, conseguimos chegar nesse lugar e ser humildes em reconhecer as nossas dores e os nossos amores, as nossas sombras e a nossa luz. Ela faz com que eu consiga aceitar, né, quem eu sou e me coloque em movimento para sempre aprender mais e mais. E a fidelidade está junto com a humildade, porque com isso eu consigo, de uma maneira assertiva, ser fiel, né, a quem eu sou, a minha autenticidade. Mas primeiro, eu preciso ser humilde para reconhecer quem eu sou. E por fim, a amabilidade e diligência, né? Ter a capacidade, né, e o cultivo da bondade diariamente faz com que eu desperte esse amor por mim e pelos outros. Ser gentil consigo, né, é a chave para conseguir ser gentil com o mundo. E a diligência, né, o compromisso de me dedicar e fazer com, né, sabendo quais são os meus limites, sabendo quais são as minhas facilidades, eu potencializo, né, eu potencializo as minhas virtudes, os meus saberes, quando sou amável comigo, né? Quando sou diligente e consigo me dedicar com esforço, com afinco e com bastante cuidado em tudo aquilo que toco, em tudo aquilo que faço. A amabilidade e a diligência não cansa. Ela me traz a certeza de que estou no caminho. E são virtudes que facilitarão o desenvolvimento do valor pessoal. Gente, isso traz um impacto positivo, né, para mim e para o mundo. Se eu sou amável, diligente e pratico as outras virtudes, eu consigo chegar em lugares que jamais imaginaria chegar. O convite que eu faço é: pegue o e-book, leia, né, as virtudes que deixei para vocês e pontue de 0 a 10. Quais são as virtudes que preciso, né, melhorar? Né? Coloque cada uma de 0 a 10, o que você vai sentindo. E aí que você deu a nota mais baixa, é a que você precisa melhorar. Aplique. E tem bastante exercício para vocês fazerem lá. Um beijo no coração.